Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Assunto do Dia. Como vai você, caro amigo telespectador? Eu espero que bem, né? Você, internauta, você, telespectador, que nos acompanha em diversos canais espalhados pelo estado de Pernambuco, a você que nos acompanha pelo portal da Rede Brasil, seja muito bem-vindo. Olha, o projeto número 4.330 de 2004, que trata sobre a terceirização, é discutido no Congresso há 11 anos, mas só depois de uma forte pressão da classe empresarial, o assunto voltou a andar e a tomar mais corpo. O setor defende a necessidade de votação da regra para dar segurança jurídica às corporações que precisam descentralizar uma fatia da produção. Um dos pontos polêmicos apresentados no projeto é a liberação da terceirização para executar atividades fim da empresa, ou seja, a função principal da companhia. Até então, as empresas só podiam terceirizar atividades meio. Por exemplo, uma empresa que produz móveis podia até então terceirizar a limpeza e o serviço de alimentação dos seus funcionários, mas não o de montagem da mobília. Para entender a situação, hoje no programa Assunto do Dia vamos discutir sobre essa temática e já contamos com a presença do Dr. Marcondes Oliveira, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco e também diretor social da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. E além dele, contamos com a presença do Dr. José Laísio Pinto Júnior, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados, vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Poliana Andrade. A votação do PL 4330 levou às ruas quem é contra a sua aprovação. Trabalhadores, movimentos sociais e sindicalistas se reuniram de uma forma nacional protestando. Se regulamentado o projeto de lei 4.330 de 2004, trará modificações ao cenário trabalhista brasileiro atual através da terceirização. Por exemplo, uma empresa pode contratar uma terceirizada e ela irá arcar com todo o vínculo empregatício do funcionário. Muitos não concordam com a terceirização. Quem tem essa convicção acha que a mudança trará benefícios apenas para as empresas. Ela só vai trazer benefícios para os empresários somente, entendeu? Porque, na verdade, a PL 4330 já tem muitas empresas terceirizadas. E isso é como se fosse pegar o que os trabalhadores já conseguiram e pegar e jogar o papel na lata do lixo. Porque o trabalhador, no caso, fica trabalhando por um período contratado pelaquela empresa. Quando termina aquele contrato, ele fica desempregado e não tem como mais trabalhar. Isso só faz beneficiar as empresas. Bom, vamos dizer, para quem está precisando, mas no caso assim, não é compatível, como a gente diz, com o mercado de trabalho. No caso, é bem diferenciado, quem ganha mais é beneficiado no caso das empresas. Algumas opiniões divergem. Conversamos com alguns que são a favor da terceirização. Eu concordo, por um lado, para as pessoas que trabalham em empresas privadas, terceirizando serviço para empresas privadas, e não para o serviço público. Eu acho que é válido, porque ele tem mais opção. De quê? De trabalho, de oportunidade, de ganhar um dinheiro extra. A assistente administrativa Daniele já trabalhou em uma empresa terceirizada e conta a sua experiência. A gente recebe atrasado, o vale transporte também atrasa, o vale alimentação é pouco e o atraso sim é de 1-2 meses. Então eu não concordo de jeito nenhum em ser terceirizada novamente. Ronaldo também trabalhou em uma terceirizada e desabafa. A gente sofre mais como trabalhador. Cada um com a sua história e forma de pensamento. Agora resta ver se e como será aplicado o PL 4330. Muito bem, agradecemos aí, portanto, a repórter Poliana Andrade pela matéria e também agradecemos ao público, de maneira geral, que participou aí na nossa matéria com as suas opiniões. Olha, as empresas estatais não poderão terceirizar seus empregados. Isso segundo o texto aprovado na Câmara, hein? Mas o mesmo texto prevê a extensão dos direitos trabalhistas e previdenciários aos terceirizados de atividades meio, que já apresentamos aqui uma explicação rápida, então, que estão hoje prestando serviços no setor público. Os empresários alegam que é difícil definir o que é atividade fim e o que é atividade meio, o que é impossível modernizar a atividade econômica sem facilitar a terceirização. Por outro lado, os sindicatos sustentam a argumentação de que a terceirização precariza as condições de trabalho,
pois abriria a possibilidade de contratação de funcionários terceirizados para prestação de serviços sem a cobertura da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. A falta de uma regulamentação causa insegurança jurídica no mercado de trabalho, pois é muito comum ver casos em que uma empresa empurra para outra as obrigações trabalhistas dos seus contratados. Atualmente, há mais de 16 mil processos em tramitação no Tribunal Superior do Trabalho sobre essa temática. E temos a seguinte enquete para que você possa participar hoje do programa Assunto do Dia. A pergunta é a seguinte: você acha que a lei da terceirização vai gerar mais empregos ou precarizar as relações de trabalho? Você acha que a lei da terceirização vai gerar mais empregos ou precarizar as relações de trabalho? Você responde aí participando da nossa enquete pela seguinte linha interativa: 0 operadora 81 3424 1977, 3424 1977, participa da nossa enquete de hoje. Lembrando que você também, além de participar da enquete, pode deixar sua dúvida, seu comentário, tá certo? Através aí desse número com a nossa produção. Além disso, você também dispõe da nossa rede social, da nossa fanpage. Você pode postar o seu comentário abaixo, né, da postagem de hoje, da temática de hoje, que tem lá, né, as informações sobre o que estamos conversando no programa Assunto do Dia desta segunda-feira. Você pode mandar sua mensagem através do facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia. E neste momento queremos agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados. É um prazer receber aqui o Dr. Marcondes Oliveira, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Felipe. É um prazer estar aqui. Bom dia a todos, bom dia telespectador, Dr. José Laísio, a quem tenho a honra de dividir esse momento aqui de muita importância. Dr. José Laísio, também um grande prazer recebê-lo aqui mais uma vez no programa Assunto do Dia. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Felipe. Bom dia a todos, bom dia, Dr. Marcondes. Também para mim é um prazer, uma honra, uma satisfação dividir essa bancada com o Dr. Marcondes e discutir esse assunto tão palpitante, minimamente polêmico, vamos dizer assim. Para dizer o mínimo, ele é muito polêmico. É verdade, doutor. E aproveitando essa questão da polêmica em si, né, há muita gente em casa nos acompanhando que está com uma série de dúvidas sobre o teor mesmo do projeto da PL 4.330 de 2004. Quer dizer, 11 anos que estava tramitando lá no Congresso. Na opinião de vocês, começando aqui pelo o doutor José Laísio, veio em uma hora oportuna ou inoportuna quando a gente fala sobre conjuntura política do país, a atual conjuntura política do país? Será que veio numa hora oportuna ou inoportuna? Bom, a nossa avaliação é de que esse projeto ele é muito ruim para os trabalhadores do Brasil. Então, diante disso, a qualquer momento que ele fosse posto em discussão, para nós, ele é muito inconveniente e inoportuno. Porque o que acontece? Numa terceirização de trabalho, você tem a figura da empresa, de uma empresa prestadora de serviços ou terceirizada, a empresa contratante ou tomadora dos serviços e o trabalhador nessa relação triangular. Esse trabalhador ele é vinculado à empresa prestadora ou terceirizada, né? Que vai trabalhar dentro do ambiente laboral da empresa contratante ou tomadora do serviço. Isso é uma coisa que atualmente é uma exceção à regra, porque a regra é a contratação direta do trabalhador por aqueles empreendimentos, por aquelas empresas que necessitam de ter aquela mão de obra. Então hoje é excepcional a contratação de trabalhadores terceirizados, não obstante o número que nós temos hoje em torno de 12,7 milhões de trabalhadores terceirizados, mas ela fica restrita àquelas atividades meio do tomador de serviços e aquelas atividades que já são clássicas e já são pacíficas de possibilidade de terceirização. Asseio e conservação, vigilância de valores. No mais, a única exceção prevista em lei para a possibilidade de contratar através de uma empresa é a Lei 6019 de 74, que trata daquela contratação excepcional e temporária para acréscimos de mão de obra, como costuma ocorrer nas épocas de final de ano, Natal, Ano Novo, em que o comércio notadamente tem necessidade de um acréscimo de mão de obra. Então ele pode contratar através de uma empresa prestadora de serviço. Não é que ele vai contratar diretamente aquele funcionário, ele não vai trabalhar naquela loja, ele vai trabalhar naquela loja, mas através daquela outra empresa prestadora de serviço. Essa é a única hipótese hoje prevista em lei
E, no mais, o assunto é regulado hoje pela súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho e, a nosso ver, muito bem regulado. Uma outra preocupação da população, de maneira geral, doutor Marcondes, é a questão de terceirizar todas as funções que existem, não é? Será que todas as atividades vão ser terceirizadas, podem ser terceirizadas de acordo com o conteúdo do projeto? Felipe, ratificando as palavras do doutor José Laís, aliás, difícil aqui é você encontrar juristas do trabalho para vir debater esse assunto. A gente vai tratar do assunto por várias vertentes, mas combatendo esse PL. Eu estava sexta-feira em reunião com a Comissão de Direito do Trabalho e a gente chegou à conclusão que se tivesse todos fossem fazer monografias a respeito de várias vertentes desse tema, não se chegaria ao limite dos danos que chegará à população. O doutor Zé Laís falou aqui numa parte da população, 13 milhões, em cerca de 13 milhões de pessoas que são terceirizadas, que já sofrem. Esse já sofre na atividade de meio. Eu digo que esse projeto é como se fosse um edifício alto, onde tem tudo que se discute direito, não se discutindo por aí que os direitos serão garantidos. Olha, direito não é o problema dessa nova lei. É o alicerce. É o alicerce desse edifício que estão subindo o edifício em cima de barro, de areia e sem ferro nenhum. E vão botando os pesos em cima, né? Na verdade, o problema está no início, na porta de entrada, que é o salário. Terceirização de mão de obra significa ganhar no salário, ou seja, pagar menos, contratar por pagar menos. Então os empresários terão redução nos custos. Isso, a partir desse princípio, e aí respondendo o que você está perguntando, das atividades fins, vamos aqui tomar como exemplo o bancário. Por esse projeto, é uma atividade em extinção. Então, se demite um bancário ganhando, por exemplo, R$2.000, se contrata um outro para ganhar 800, 900 mil, acompanhando um pouco mais do que o salário mínimo, e perde ele a identidade com o banco. A identidade é um dos princípios fundamentais que serão dissolvidos, porque o funcionário não terá identidade com a sua empresa. Fica um bancário, eu fico como bancário, por exemplo, trabalhando, e um colega chega para fazer a mesma coisa, atendendo no caixa, sendo que eu bancário, ele não. Eu ganhando mais ou menos e ele muito menos. Eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados, ao doutor Laísio também, ao doutor Marcondes. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e você confere a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de sol, com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia em boa parte do estado e também à noite. Em Recife, a previsão é de máxima de 31 graus. Em Petrolina, máxima de 32 e a mínima pode chegar a 22. Em Caruaru, a máxima é de 32 e a mínima pode chegar a 19 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo e vamos a esse breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta, você aproveita essa pausa, participa conosco, liga através da nossa linha interativa e participa aí da nossa enquete, onde estamos perguntando a você se você acha que a lei da terceirização ela vai gerar mais empregos ou precarizar as relações de trabalho. Você responde sim ou não, bem objetiva aí a sua resposta, através do 0 operadora 81 3424 1977 ou manda sua mensagem também através do nosso Facebook, pela fanpage facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia, hoje trazendo um tema polêmico, hein? Estamos conversando aqui desde o bloco anterior sobre a terceirização. E neste momento vamos dar uma pausa, tá certo, nesse assunto, vamos conferir como está a situação do trânsito. Vamos conferir aqui a Avenida Recife, lá no bairro do Ipicep.
Olha só como está a situação do trânsito, não é? Na Avenida Recife, ali no bairro do Ipicep, próximo à Rua São Nicolau. Olha só como está a situação por lá, a gente vê um fluxo grande de veículos, mas sem retenções, pelo menos neste horário da manhã. De lá, vamos conferir como está a situação da Avenida Agamenon Magalhães, ali nas proximidades da Praça do Derby. Olha só, a gente vê essa imagem aí de um semáforo, os carros parados, né? Mas a gente vê aí o fluxo grande de veículos, pelo menos pela quantidade de veículos que a gente confere aí na imagem. De lá, vamos conferir também a situação da Avenida Boa Viagem. Os carros seguem no sentido centro do Recife, a gente vê aí alguns carros parados, me parece que é de um semáforo, não é? É isso mesmo. No canto inferior ali da tela, no lado esquerdo, você confere que há um semáforo, então os veículos estão parados. Há uma grande quantidade de veículos, mas sem retenções, pelo menos neste horário da manhã. Conferimos aí a questão do trânsito em alguns pontos da cidade. E neste momento vamos conferir mais informações com a Thalita Belo, que selecionou algumas notícias sobre a terceirização, como vai funcionar. A Thalita vai trazer para a gente. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante, bom dia para vocês aí no estúdio, bom dia, queridos telespectadores do programa que nesta segunda-feira nos acompanham. O destaque de hoje está no site Olhar Direto e é o seguinte: Lei da terceirização incrementa a miséria no país, diz procurador-chefe. O procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso, o Fabrício Gonçalves de Oliveira, em entrevista exclusiva ao site, criticou a aprovação do projeto de lei conhecido como a Lei da Terceirização. Conforme o procurador, o projeto representa um retrocesso, vai diminuir o patamar salarial e o aspecto protetivo do trabalhador brasileiro. Ele disse, abre aspas, na verdade é um projeto que incrementa a miséria do país. Esse projeto de lei representa um dos momentos mais trágicos do país, só pelo fato de já ter sido aprovado na Câmara. Mas se ele for efetivamente aprovado e virar lei, teremos um dos momentos mais trágicos para o trabalhador e um dos pontos terríveis para o trabalhador brasileiro, fecha aspas, foi o que ele afirmou. Vamos então voltar ao nosso debate. Uma excelente semana para vocês, queridos telespectadores. Amanhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta. É com você, Felipe. Ok, Thalita Belo, muito obrigado pelas informações que vieram e muito a complementar ainda mais aqui a nossa conversa de hoje. E na ocasião, desde o bloco anterior, estamos contando com a presença para este bate-papo, para essa conversa, com a presença do Dr. José Laísio Pinto Júnior, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. E também contamos com a presença do Dr. Marcondes Oliveira, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco e também diretor social da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. E um dos pontos que eu quero voltar a conversar aqui, né, seria justamente sobre a terceirização, né, o ponto que a gente está tocando aqui. Quem de fato pode terceirizar, de acordo com esse teor desse projeto, doutor Marcondes? Todo mundo. Qualquer empresa. Qualquer empresa, e esse é que é o grande problema. Esse é o grande problema porque não limitou. Qualquer empresa médica, por exemplo, que tenha cooperativa agora, pode abrir agora um médico concorrente, pode abrir, vou aqui, faz um conjunto, faz uma empresa para ele e vai ser contratado por um hospital, sem necessariamente ser. Vai. Qualquer outra atividade. Aqui, por exemplo, nessa casa, ou outras casas parecidas, talvez você não, porque você é conhecido, então você personaliza, mas os colegas que aqui estão, e em outras, pela lei, passa, na Globo, qualquer outra situação. Toda atividade, aqui agora é atividade sem fim, né? Eu disse outro dia, no outro programa, aqui também nessa rede, que não foi consultado instituições sérias. Ministério Público do Trabalho... Não foi consultado? Jamais, sob hipótese alguma, poderia estar fora de uma consulta, de estudo sobre isso, porque ele tem estatística, ele vive nessa situação, ele sofre com o que acontece com a terceira, na questão do meio, na atividade meio. Eu tenho certeza que o doutor Laís deve ter vários e vários depoimentos aqui da atividade meio, dos 13 milhões de uma parte. Agora vimos uma reportagem sobre um colega dele lá no Mato Grosso. Isso é no país inteiro. Estamos falando aqui do Ministério Público do Trabalho. Outras instituições
Né? Exemplo da OAB mesmo? A OAB, a ABRAT, a Associação Brasileira, também, que roda o país inteiro nesse fim. Aqui em Pernambuco também tem a ATP, estão fazendo eventos sobre isso. Ninguém, absolutamente ninguém, que vive debruçado sobre o direito do trabalho vai concordar com esse projeto, porque ele realmente é danino. Nem os mais estudiosos, contrário a ele, chegam aos seus limites de consequências. Porque é justamente isso, a atividade fim, ela se deságua. A gente observa pelos depoimentos, não é? Até mesmo do Dr. Marcondes, doutor Laísio, a questão de mensurar, se esse projeto de fato virar uma lei, né? De mensurar o que o trabalhador vai sofrer, né, as consequências desse projeto de lei. Pelo menos até o momento, o teor do projeto não identifica quem pode terceirizar ou não, né? Quem seria a atividade meio, atividade fim, né? Enfim, quer dizer, há uma discordância, há alguns pontos, algumas interrogações incógnitas de maneira geral que a gente não saberia definir agora, mas possivelmente, segundo muitos profissionais da área trabalhista, né, direito trabalhista, entendem que vai trazer uma série de consequências para o trabalhador. A dificuldade talvez das pessoas na compreensão das consequências da terceirização é porque, em linha de princípio, você não vai dizer que o trabalhador vai deixar de receber seu salário, vai deixar de receber seu 13º, vai deixar de receber suas férias remuneradas, enfim, todo aquele conjunto de direitos previstos na CLT, eles vão estar contemplados, permanecem. Os trabalhadores, todos eles, contratados diretamente ou terceirizados, eles vão fazer jus àqueles mesmos direitos. Então, onde está a questão? Onde está o problema? O problema, como o doutor Marcondes já adiantou, é quando você insere a terceirização, você cria um problema no enquadramento sindical, no enquadramento do trabalhador. Exemplo típico do bancário. Vamos supor a bateria de caixas de um banco. Porque o banco, passando a terceirização e sem limites, né, ampliando de forma desmesurada a possibilidade de terceirizar para qualquer setor ou atividade da empresa, sejam elas de atividade fim ou atividade meio, acessórias complementares ou mesmo aquelas da essência da atividade do empreendimento, ele pode terceirizar, então, o seu caixa, sua bateria de caixas. E aqueles trabalhadores que eram trabalhadores bancários, que tinham direitos previstos na convenção coletiva dos bancários, que é uma convenção coletiva que consagra um bom nível de direitos, ele vai passar a ser trabalhador terceirizado. Ele vai ser vinculado à empresa prestadora de serviços terceirizados. Isso daí, como o doutor Marcondes já adiantou e colocou, vai reduzir o patamar salarial dele. Então, se a convenção coletiva de trabalho prevê um piso, sei lá, de R$ 2.200 para o caixa, quando ele for terceirizado, aquela com outra convenção coletiva não vai ter esse mesmo nível de direitos. Então vai haver uma redução sensível, uma redução considerável. E existem outras estatísticas ligadas também à terceirização que mostram que para a gente, por isso que nós somos, enquanto instituição, contra esse projeto de lei, porque nós não vemos ele regulamentando a terceirização, mas vemos ele simplesmente ampliando as possibilidades da terceirização para além daquelas que hoje são previstas e admissíveis, jogando por terra toda a discussão que a gente travava em relação à atividade fim ou atividade meio. Nós temos estudos do DIEESE e da CUT indicam que o trabalhador terceirizado, a semana de trabalho dele é 3 horas superior à semana de trabalho daquele contratado diretamente. Então, assim, a gente corre até mesmo o risco de não ter a ampliação do número de postos de trabalho. E o risco que a gente corre, que pode acontecer, a gente vai ter postos de trabalho precarizados com a terceirização. Quer ver uma outra coisa? Me permita uma outra coisa que talvez as pessoas estejam se perguntando. Como fica a questão da representação sindical para o trabalhador terceirizado, no caso, doutor Marcondes? Precarizada. Precarizada, a gente vai, para ficar melhor, para o telespectador entender, a gente segura só o exemplo do bancário, porque acontecerá a mesma coisa com as outras. Veja bem, hoje existe um dos sindicatos muito respeitados aqui, que chama Sindicato dos Bancários, sendo no Brasil inteiro. Imagine você que quando terceirizado ele for contratado, a lei já diz, será contratado e será regido pelo sindicato da sua categoria. Então, pode ter várias funções diferentes ali, cada um vai ter um sindicato. E todas elas, com certeza, o sindicato bancário, ele corre o risco da extinção futura. Veja, estamos falando do sindicato respeitado, que trabalha pela categoria,
conceituado no país inteiro. Por quê? Porque ele está num nível, chegará um outro para reger aquela categoria do terceirizado. Aí falam também, não, mas aí a arrecadação da Previdência será agora segura. Será? Vamos agora fazer um comparativo. Isso já é um outro dimensionamento de consequências. O trabalhador terceirizado que entra no banco, por exemplo, que se acidenta, e o bancário que se acidenta, quando ele vai para o benefício, ele vai receber o mesmo tratamento do benefício. O custeio com a saúde dele será o mesmo que teria o bancário. No entanto, o que a terceirizada vai recolher para os cofres públicos da Previdência é um valor, porque é proporcional ao salário dele. E enquanto o bancário é recolhido outro valor. Quer dizer, o tratamento com a doença será o mesmo, com o custeio dele, do acidente, seja ele qual for. Todavia, o que entrará nos cofres públicos, então, de cara já cai aquela defensoria de alguns que, não, vai entrar agora, vai ficar mais seguro o que vai entrar para os cofres públicos, no caso da Previdência. Isso aqui é uma outra falácia. Haverá uma diminuição também, né? Então, e outra coisa que vai trazer outros problemas do sindicato, existe também a cadeia de contratação. Terceirização diz respeito apenas à mão de obra. Então, vamos dizer que eu tenho aqui uma empresa e eu queira contratar 80 funcionários para prestar serviço nela. Você tem 30 pessoas para isso, você não tem as 80. Então, você contacta outra pessoa que tenha mais uns 20, no caso, outra empresa terceirizada. Que vai ser a quarteirizada. Nossa. Ele não tem a quantidade que vai completar os 80, vem uma quinteirizada. Nossa. Uma sexteirizada até completar. Uma verdadeira cadeia. Imagine, né? se doutor Laísio já tem problema na atividade meio com uma terceirizada. Imagine na nossa cultura com a cadeia de terceirizadas. Esse é um outro problema. Vai ter mais. Com certeza. A gente vê que existem vários tem pontos. Outros, pode piorar. Claro, claro. Agora, uma outra coisa importante, né, que as pessoas talvez façam pergunta, né, quais as responsabilidades de fato da empresa contratante, a que vai contratar a terceirizada e a responsabilidade da terceirizada, doutor Laísio? Me parece que o texto passado na Câmara dos Deputados e que foi para o Senado para tramitar lá, prevê a responsabilidade solidária tanto da empresa contratante como da empresa terceirizada, ou seja, da empresa prestadora de serviços. O que para nós tornou o projeto menos ruim, mas ainda assim é muito perigoso. Porque antigamente havia a possibilidade da responsabilidade ser apenas subsidiária. E, explicando assim sucintamente isso, na responsabilidade solidária, o trabalhador pode buscar tanto do seu empregador, porque o empregador do trabalhador terceirizado é a empresa terceirizada, é a empresa prestadora de serviço. Entendo. O vínculo de trabalho se dá com a prestadora de serviço, com a empresa terceirizada. E não a empresa contratante e não com a contratante. Isso. O vínculo do trabalhador se dá com a empresa terceirizada. Né? Em havendo a responsabilidade solidária, o que nós torcemos para que nós torcemos para que ele não passe, para que o Senado possa... Se caso passar... Mas se passar, torcemos que passe com a responsabilidade solidária, o que permitirá ao trabalhador buscar os seus direitos, os seus haveres inadimplidos, tanto de um como de outro. Ele pode acionar judicialmente tanto o seu como da contratante, exatamente. É uma coisa que as pessoas também, né, geram muitas dúvidas com relação à questão da terceirização, mas uma delas seria essa questão. Agora, com relação ao recolhimento dos direitos trabalhistas, permanecem, continuam, é uma outra incógnita, outra pergunta, doutor Marcondes. É isso? Continua de fato? Os direitos trabalhistas, eles não se mexem. Continuam os direitos garantidos pela CLT. O que há a questão é uma previsão do contratante ele poder fiscalizar mais. Né? Ele fiscalizar coisa que não acontece muito nem com os órgãos públicos. Aliás, se tem uma das coisas de mal que há nessa lei, é que ela agora legalizou, realmente liberou o órgão público. Tanto privado como público agora também, né? O público especial. Ele não tem responsabilidade, a não ser com as previdenciárias, com o erário. Né? Mas ele agora ficou abençoado para poder contratar um terceirizado e se ele não tiver cuidado e não fiscalizar por qualquer motivo, embora, acredito que quem vai resvalar na Justiça do Trabalho e ela, mais uma vez, é quem vai acudir, em alguns casos, o trabalhador.
mas para isso vai ter uma outra história de culpa, que tem que se alegar que ele não vigiou, mas agora ele não tem responsabilidade, agora está legalizado, não tem responsabilidade qualquer sobre a contratação de terceirizados. E vai poder terceirizar, inclusive vai resvalar na questão do concurso. Concurso também, por esse PL, é uma coisa que vai caminhar para a extinção, a menos em atividades das diretas de especiais, né, como auditoria, militares, algumas questões. Parece. Não, militares continua, né, mas eu estou falando mais direto para os órgãos públicos, os órgãos públicos, né, que vão contratar por essa lei, pode terceirizar qualquer atividade. Então, eu tenho para mim que isso vai também, outra consequência é a questão de concurso mais à frente. Isso não pode... Eu só queria fazer um adendo, pelo que eu vi, muita coisa, o texto final não está ainda liberado. Ele tem alguns substitutivos, mas até onde eu vi, doutor Laísio, não há a responsabilidade solidária do tomador, no caso do contratante, a não ser nas partes previdenciárias que segue a Lei 8212. Aí sim, ele é solidário, mas os contratados, sim, têm responsabilidade sobre, se for 6, serão solidários, né? Mas imagine 6 quebrados. Solidários é a mesma coisa. Se o tomador não for responsabilizado, é complicado. A subsidiária ainda existe, significa que vai tentar buscar, caso o contratado ele venha a não arcar com seus compromissos trabalhistas por qualquer motivo, depois de esgotar na justiça toda a procura por ele e pelos demais, aí sim vem ao tomador. Salvo engano, pelo que eu pude ver do texto, não foi responsabilizado solidariamente no contexto trabalhista geral o tomador. Apenas sim na questão previdenciária, ou seja, na questão do erário, né, tudo bem. Na questão do trabalho, não. Então, até onde eu vi. Por isso que eu acho que não há como você elogiar. Tem algumas coisas que tapam os olhos, que alivia a dor. Mas eu digo sempre para entender, o telespectador entender, imagine você que o problema está na porta de entrada, e a porta de entrada é o seu contrato. E começa errado do seu contrato, que você vai ganhar menos por um trabalho de maior responsabilidade que alguém já ganharia mais. E você não vai poder se igualar a um colega seu, que você vai fazer a mesma coisa e que ele já estava lá, até ele ser demitido. Ele estava lá e você vai ganhar menos, ele vai ganhar mais. Então, se o erro já começa do princípio, o resto é consequência. Então, os efeitos de pagar ou não pagar vai muito da fiscalização. Eu já começo errado porque eu já vou começar a ganhar menos, né? Aqui a gente está criticando muito tudo que vem da China, por quê? Porque a China, a gente sabe da mão de obra escrava que é lá. Por isso que as coisas chegam aqui baratas, né? Às vezes de pior qualidade, mão de obra barata. Aqui a gente está caminhando para isso. E eu vou pedir licença aqui aos nossos convidados. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Esse assunto é muito polêmico, como você pode perceber, há vários pontos, né? Por isso que estamos trazendo essa entrevista, fazendo essa entrevista aqui, esse bate-papo sobre este assunto, né? E você pode participar conosco através da nossa enquete. Temos aí uma pergunta interessante sobre a temática de hoje. Você acha que essa lei da terceirização, ela pode precarizar as relações de trabalho ou vai gerar mais empregos? Você acha que a lei da terceirização vai gerar mais empregos ou precarizar relações de trabalho? Você pode participar aí através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977. Daqui a pouquinho a gente volta e você não saia daí. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia, hoje conversando sobre a terceirização, como é que vai funcionar, e estamos trazendo uma série de tópicos interessantes sobre esta temática. Mas antes, vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Bom, no quadro Há Vagas de hoje, vamos conferir as principais ofertas de emprego geradas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda da Prefeitura do Recife. Na nossa primeira tela, há uma vaga para atendente de farmácia e os principais requisitos: ter ensino médio completo, experiência de 6 meses. O salário informado é de R$ 999.
Na próxima tela, há 2 vagas para zelador e os principais requisitos preciso ter ensino fundamental completo, experiência de 6 meses. O salário é de R$ 800. Na próxima tela, há 5 vagas para auxiliar administrativo, perdão. Há 5 vagas para a área e os principais requisitos é preciso ter ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado, mas há uma observação. Neste caso aí, porque as 5 vagas para auxiliar administrativo são vagas exclusivas para pessoa com deficiência. Se você, porventura, se interessou por uma dessas ofertas, você pode ir ao Sistema Público de Trabalho, ou melhor, Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155, e o número telefônico é o 3355-2900, 3355-2900. Bom, e vamos dar continuidade aqui à nossa conversa de hoje, falando sobre a terceirização. E segundo as federações de diversos setores econômicos, o novo modelo vai dar espaço, na verdade, para que as companhias ampliem seus negócios. A classe empresarial acredita que é pouco provável que haja redução, por exemplo, no salário dos trabalhadores. E um estudo da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, ela prevê que a nova lei vai criar novas 3 milhões de vagas de trabalho no país. Está aí também o posicionamento, né, dos empresários com relação a esse projeto de lei, né, essa PL 4330, não é? Que trata acerca da terceirização. E vamos continuar conversando aqui sobre este assunto, contando hoje com a presença do Dr. Marcondes Oliveira, ele que é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB de Pernambuco e diretor social da ABRAT, que é a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. Além dele, contamos com a presença do Dr. José Laísio Pinto Júnior, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. E a Fiesp se pronunciou com relação a este projeto de lei, né, que pode se tornar uma lei, se caso for passar também, se passar aí no caso no Senado. Qual a opinião de vocês com relação a este pronunciamento da Fiesp? Bom, Felipe, nós já adiantamos um pouco o nosso posicionamento a respeito, até baseados em dados estatísticos do DIEESE e da CUT e de diversas entidades sindicais. A gente entende que está superestimado essa criação de postos de trabalho, porque com a precarização dos postos que vem a reboque do processo de terceirização, a expectativa é que a semana de trabalho daquele trabalhador terceirizado realmente seja mais alongada, lógico, ainda dentro das 44 horas semanais, mas mais alongada em relação àqueles contratados diretamente. Um dos grandes riscos que nós vemos também no processo de terceirização, Felipe, é bom que se diga, é o risco do calote, né? E é bastante emblemático a seguinte situação. Nós tivemos, há mais ou menos um mês atrás, o próprio ministro da Fazenda indo visitar o Congresso, preocupado com o projeto e com algum item específico do projeto, notadamente no que diz respeito ao recolhimento dos encargos sociais. Por quê? Porque os encargos sociais que incidem sobre a folha de pagamento, o FGTS e o INSS especialmente, eles são de obrigação da empresa que é a empregadora do trabalhador. No caso da terceirização, da empresa terceirizada ou também chamada prestadora de serviços, né? E diante dessa possibilidade de alargamento da terceirização, ou seja, para que as empresas possam terceirizar inclusive as suas atividades fim, a expectativa é que haja um aumento considerável do número de trabalhadores terceirizados no país. E o governo, preocupado com isso, ele esteve no Congresso para pedir o quê? Qual era a intenção? Era que houvesse a previsão da empresa contratante fazer a retenção dos valores relativos a esses encargos sociais incidentes sobre a folha, ou seja, FGTS e INSS, e que ela fizesse esse recolhimento, a empresa contratante. Ou seja, se o próprio governo tem receio de que haja um calote nos encargos que são devidos e que vão para o governo por parte das empresas terceirizadas prestadoras de serviço, o que dirá o trabalhador? Qual o risco a que ele está sujeito? E nós vemos hoje, com o nível de terceirização que já temos, diuturnamente chegam na Procuradoria denúncias de
de calote ou de potencial calote de empresas prestadoras de serviço. Isso no âmbito da administração pública, que hoje é bem mais restrita as possibilidades de terceirização na administração pública. Então, realmente, nós temos esse risco também, além dos postos precarizados de trabalho, com a terceirização, o risco de calote, ou seja, do trabalhador ficar sem os seus salários, sem os seus encargos sociais, no caso do FGTS, ou falta de recolhimento do INSS, o que também vai prejudicá-lo mais à frente. Tem uma série de dúvidas aqui, ou melhor, participações, não é? Alguns que citaram algumas, fizeram citação aqui de algumas questões. Temos aqui a participação do Eliabe Serafim, ele participando conosco. O Eliabe diz o seguinte: não é bom para o empregado, considero um sério risco para os profissionais com representatividade sindical e que atuem nas empresas que, dependendo da relação dos sindicatos, da terceirizada versus a tomadora do serviço, de serviços, se não forem os mesmos, o piso deste profissional ficará comprometido para a sua valorização. Ou seja, o profissional poderá vir a ser substituído por outro com a mesma atribuição, com as mesmas atribuições como cargo, função, diferenciada e um salário inferior. Inclusive foi o que o Dr. Marcondes aqui trouxe para a gente. Eliabe, muito obrigado pela sua participação. Eli Claudino, excelente escolha do tema, Felipe. Não há momento mais propício para estes esclarecimentos. Pena que os politiqueiros em Brasília não tenham compromisso com os trabalhadores que os colocaram onde estão. Esqueceram que são nossos empregados. Parabéns pelo assunto. A Amanda Oliveira, participando aqui conosco também, sobre a terceirização, qual a influência que vai ter nos concursos públicos? É a pergunta aqui da Amanda Oliveira. Dr. Marcondes. A influência é que, no geral, vai poder, o ente público, os órgãos públicos, embora, como o doutor Laís disse, mais restrito, mas vai poder terceirizar. Se vai poder terceirizar para colocar num cargo, aquele cargo não vai ficar vago. Até que isso venha a acontecer, é claro que tem tempo, mas a consequência do legalizar a terceirização sem responsabilidade, ou seja, sem precisar responder, ele simplesmente contrata. Então, daí o grande problema. Então, o doutor Laís estava falando do calote aqui. Imagine você que agora também pelo PL, você está trabalhando, então hoje você acaba o contrato de trabalho com a terceirizada. Seja por qualquer motivo, porque se encerrou o tempo ou porque ela simplesmente está quebrando, que infelizmente é o que mais acontece. Quebra, ela não tem, aí não paga as verbas rescisórias. Ora, agora o que é que ela vai acontecer? O trabalhador, para se consolar, o tomador de serviço faz o seguinte: vou contratar outra empresa e vou pedir para você ser contratado por ela. Então é como se fosse um cala-boca. Ele vai continuar trabalhando e já perdeu de receber aquelas verbas rescisórias que o outro ficou devendo. E não vai poder ir contra por dois motivos. Primeiro, que ele vai continuar trabalhando, né? Então já enganou ele ali. Segundo, que ele não tem como ele contra aquele que está dando emprego a ele, se ele sabe que ele ainda tem a condição de, se quebrar de novo, ele continuar. É quase que uma garantia disso. Outro problema, férias. Férias é uma coisa em extinção. É uma atividade em extinção. Doença do trabalhador é uma atividade em ampliação. Porque férias é saúde mental. Férias, até as pessoas da indústria, os industriais, os empresários sabem que é vantagem. Os mais estudiosos que já fizeram sabem que um trabalhador que descansa 30 dias ou 20 dias no mínimo, ele vai produzir mais do que aquele que não consegue. Então, só tende a piorar. E veja, a gente está discutindo aqui efeitos, se a gente para só na lógica, vai se notar que a única lógica da contratação do terceirizado é pagar menos mão de obra. Porque senão para quê? Se vai pagar a mesma coisa, vai recolher a mesma coisa, para quê? Não tem outra lógica, por mais que a gente queira. A única lógica da terceirização é pagar menos mão de obra, aumentar o lucro em cima do trabalhador. E ele que vai trabalhar a mesma coisa. O melhor, o doutor Laís já falou aqui na estatística. Trabalha mais 3 horas e meia para ganhar menos. Pelo menos as estatísticas apontam bem isso aí. E voltando aqui em certa legislação que protege certas atividades, o bancário é a legislação
especial protege ele diante da responsabilidade de trabalhar com dinheiro, são 6 horas. O terceirizado ele vai trabalhar 8. Bom, vou pedir licença aqui, eu pedi licença aos nossos convidados, temos aí poucos segundos, né, para a finalização do programa, não é isso? 1 minuto, 1 minuto mais ou menos, e temos o resultado da nossa enquete. A pergunta foi se a lei da terceirização, na sua opinião, vai gerar mais empregos ou precarizar as relações de trabalho. E 95% das pessoas que ligaram, participaram aí conosco, responderam que vai precarizar as relações de trabalho. E 5% acreditam que a lei da terceirização vai gerar mais empregos. Inclusive, tivemos 2 pessoas aqui nas redes sociais dizendo que vai gerar mais emprego, não é? O Laércio Campos e a Fernanda Jordão participando aqui conosco, que acreditam que vai aumentar a geração de empregos. Já o Fernando Freitas diz que a questão, né, das relações entre políticos e a terceirização na geração de empregos vai aumentar também a questão, né, que é uma das coisas que os brasileiros sabem muito bem, não é? O nepotismo e tantas outras coisas. Está aqui a participação de todos, agradecemos aos nossos internautas e aos nossos convidados de hoje pela presença no programa Assunto do Dia, por este bate-papo. É importante para a gente esclarecer melhor a população sobre o teor do projeto da PL 4.330 de 2004, né? E, é claro, e entender melhor como é que se organizaria, né, esse projeto, sendo votado, aí, sendo ampliado e sendo discutido, e, é claro, sendo lei, não é, o que passaria a acontecer com o profissional, o trabalhador no país. Bom, queremos agradecer ao Dr. José Laísio Pinto Júnior pela presença no programa Assunto do Dia mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Posso fazer um convite aqui? Pois não. Rapidamente, aproveitando a finalização do programa, amanhã, dia 28 de abril, nós estaremos o GTRIM 6, que é um grupo interinstitucional de prevenção ao acidente de trabalho, vai realizar amanhã no SENAC, na Avenida Visconde Suassuna, um dia em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho, um grande seminário com palestras ao longo de todo o dia, a partir das 9 da manhã, e nós convidamos a todos para se inscrever e participar, as inscrições são gratuitas. E as pessoas podem obter mais informações pelo site? Podem obter sim mais informações, o cartaz do evento está disponível no site do Ministério Público do Trabalho, www.prt6.mpt.mp.br. Muito bem, está aí esse convite aí lançado, né, pelo Dr. José Laísio Pinto Júnior, ele que é procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Pernambuco. Agradecemos aqui pela presença e também ao Ministério Público por sempre estar atento aí às temáticas que são abordadas aqui na Rede Brasil e sempre estarem disponíveis a estarem aqui conosco, prestando esclarecimentos à sociedade. Queremos agradecer ao Dr. Marcondes Oliveira pela presença aqui também no programa Assunto do Dia. Muito obrigado, Dr. Marcondes. Eu também agradeço, Felipe, e ao Dr. Laís por estar conosco aqui nesse momento. E a você, telespectador, o doutor Laís falou aqui, amanhã vai ter um evento muito importante e evidente, vai falar sobre acidente e o terceirizado é a maior vítima de acidente, segundo levantamentos, que não deu tempo para falar aqui, em cada 10 acidentados, 8 são terceirizados. Mas eu tenho um conselho para te dar. Encha a caixa postal do seu senador. Encha a caixa postal do seu senador. Diga a ele que o que ele está fazendo é um mal para você, é um mal para sua família, é um mal para a sociedade brasileira. Diga isso a ele, que você não votou, você não deu a procuração a ele para isso. Diga que é você que ele tem que cuidar. É a sua vida, é a vida da sua família. É isso. Bom dia, muito obrigado. Ok, agradecemos, portanto, aí aos nossos convidados e também a você pela sua audiência. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta em um tema muito interessante também, um tema ligado à saúde, os benefícios dos peixes e crustáceos. Você é o nosso convidado, não esqueça do nosso encontro, é às 9 horas com reprise às 18h30. Debater o conhecimento é de suma importância. Um excelente dia para você e até o nosso próximo encontro.